Sabe aquela sensação de que alguns dias simplesmente fluem, enquanto os outros parecem um desastre total? Bom, hoje a nossa análise visual vai destrinchar exatamente isso. Vamos explorar a alteração do comportamento humano. A grande sacada da nossa apresentação de hoje é entender como a gente pode, de propósito, sair daqueles estados mentais e físicos que sugam a nossa energia para estados que nos enchem de recursos e nos deixam imbatíveis. É literalmente descobrir os bastidores das nossas ações diárias, então vamos com tudo. E o nosso material de base para essa exploração é o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. Sendo bem objetivo, esse texto clássico é como um manual. Ele detalha as mecânicas fundamentais por trás do nosso comportamento e da realização pessoal. A premissa central é bem direta. O sucesso não é uma obra do acaso. Ele é o resultado de processos lógicos que, honestamente, qualquer um pode aprender e colocar em prática. Então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é o seguinte. Começamos com estados paralisadores versus capacitadores. Depois, a anatomia de um estado e a ciência da PNL. Na sequência, vamos ver a técnica do switch e fechar com o controle do comportamento. Seção 1. Estados paralisadores versus capacitadores, o espectro da experiência humana. E isso ilustra perfeitamente aquela diferença brutal que todos nós sentimos no dia a dia. O livro divide essa experiência em duas caixas. De um lado, os estados paralisadores como o medo, a confusão, a ansiedade e a tristeza. Aqueles momentos que nos deixam sem reação, sabe? Do outro lado, os estados capacitadores, que incluem confiança, força interior e alegria. O argumento principal do autor é que o nosso comportamento é um reflexo imediato do estado em que a gente se encontra naquele exato milissegundo. Ou seja, uma atitude ruim não define quem a pessoa é para sempre. É apenas um estado temporário. Mas o que é um estado, afinal? Para deixar tudo bem ancorado, o texto traz uma definição bastante científica. Um estado é definido como a soma de milhões, literalmente milhões de processos neurológicos acontecendo dentro da gente a qualquer momento no tempo. Em outras palavras, é o combo completo da nossa experiência, a mistura do que a mente pensa e o que o corpo sente em uma fração de segundo. Seção 2. A anatomia de um estado. Como a mente e o corpo se conectam. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que a gente fica preso naquelas condições negativas e sem recursos? O material-fonte descreve que nós funcionamos em um loop cibernético, formado por dois fatores principais. O primeiro são as representações internas, que é basicamente como a gente imagina e percebe as coisas. O segundo é a fisiologia, nossa postura, respiração, tensão muscular e química do corpo. E aqui está a grande sacada. Esses dois fatores interagem o tempo todo. Mudar um afeta o outro na mesma hora. Se o corpo adota uma postura de derrota, ombros caídos, olhar para o chão, a mente já começa a gerar imagens de fracasso automaticamente. E como a gente cria essas representações internas? Bom, o livro detalha que nós captamos informações do mundo exterior através de receptores ligados aos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Tudo isso entra como uma enxurrada de sinais no cérebro. Só que o cérebro não dá conta de processar tudo de uma vez. O que ele faz? Ele passa esses dados por filtros de generalização, distorção e exclusão. Então o que sobra no final das contas não é a realidade crua e exata, mas sim uma versão totalmente nossa, super personalizada daquilo que aconteceu. Essa citação do texto serve como um ponto de reflexão fortíssimo. Nada tem poder sobre mim além daquilo que eu permito através dos meus pensamentos conscientes. Isso resume a premissa fundamental do livro. Nós temos sim a capacidade natural de pegar as rédeas, controlar de forma consciente essas representações internas e, por tabela, mudar os nossos estados. Seção 3. A ciência da PNL. Reprogramando a mente. Mas como na prática alguém assume esse controle consciente? É aqui que o autor introduz a programação neurolinguística, ou PNL. A definição do livro é que a PNL é o estudo de como as pessoas se comunicam consigo mesmas para produzir estados ótimos e cheios de recursos, criando assim mais opções de comportamento. Pense nisso como uma estrutura sistemática, a verdadeira ciência de como operar o próprio cérebro para alcançar exatamente os resultados desejados. E o texto usa uma metáfora genial aqui. O cérebro funciona como uma jukebox. Nós temos experiências que viram discos guardados lá dentro. Quando acontece um gatilho externo, é como se apertassem um botão, e a máquina toca automaticamente aquela gravação de dor ou de alegria. O argumento central do livro é: a gente não precisa deixar essa máquina tocar músicas tristes sempre que o ambiente aperta um botão.
é perfeitamente possível reprogramar os discos para que esse mesmo botão passe a tocar uma música de triunfo. E para provar que isso funciona mesmo sob extrema pressão, o livro traz um exemplo radical: a caminhada sobre as brasas, o Firewalk. O lance não é que a pessoa ganha superpoderes e fica imune à dor física, de jeito nenhum. A mágica acontece porque a pessoa muda a sua fisiologia e a sua representação interna a ponto de o cérebro transformar uma imagem que era puro terror em uma de possibilidade absoluta. É acessar um estado com tantos recursos que permite agir em direção ao objetivo, mesmo sentindo um medo imenso no início. Um exemplo um pouco menos extremo, mas incrivelmente poderoso do livro, envolve o Dick Tomey, ex-treinador de futebol americano da Universidade do Havaí. O time dele estava perdendo de 22-0 no intervalo de um jogo. Os jogadores estavam num estado de derrota total, completamente paralisados. Em vez de dar bronca, o treinador fez a equipe ler recortes de jornais sobre times que conseguiram viradas milagrosas. Sabe o que aconteceu? Isso alterou instantaneamente a representação interna e a fisiologia de todo mundo. Eles saíram de um estado paralisador direto para um estado vencedor. O resultado? Eles voltaram para o campo e ganharam a partida. Surreal. O que nos leva à seção 4, a técnica do swish, uma aplicação prática. Vamos ver como isso se constrói na prática. O livro ensina uma técnica chamada de padrão swish, que é dividida em 3 passos bem diretos. Primeiro, a gente identifica o comportamento que quer mudar e visualiza a cena pelos próprios olhos, como, por exemplo, a mania de roer as unhas. O segundo passo é criar uma imagem nova, uma versão ideal de si mesmo que já venceu esse hábito, só que vendo essa cena de fora. E o terceiro passo é o movimento do swish, que é a troca super rápida entre essas duas imagens mentais. A mecânica desse terceiro passo é brilhante. Funciona assim. No começo, a imagem velha daquele hábito ruim fica bem grande e brilhante na mente. Aí, bem no cantinho inferior, a gente coloca a nova imagem desejada, pequenininha e escura. Na hora do switch, a imagem pequena explode, fica gigante e super iluminada, estilhaçando completamente a imagem antiga. É literalmente quebrar o padrão. Esse mecanismo serve para criar um novo atalho no cérebro. Depois de repetir algumas vezes, sempre que a mente ameaçar ir para o comportamento limitante, ela vai ser jogada para a imagem ideal sem que a gente precise fazer qualquer esforço consciente. Seção 5. O controle do comportamento. A ideia definitiva. Depois de mergulhar em toda essa mecânica, o que a gente tira de mais valioso? Bom, o ponto crucial da nossa análise hoje é este. A chave para alterar o comportamento é transitar ativamente de estados sem recursos, que são paralisadores, para estados cheios de recursos, que são os capacitadores. O material argumenta o tempo todo que o sucesso para mudar qualquer atitude depende inteiramente da gente gerenciar o próprio estado, controlando de forma contínua o corpo e as imagens que criamos na mente. E para amarrar tudo isso, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Quais discos limitantes será que estão tocando lá no fundo da nossa jukebox mental agora mesmo? E o mais importante, sabendo que essas ferramentas existem, como nós podemos reprogramar esses discos ainda hoje? Fica o convite para cada um examinar as próprias representações internas. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a próxima.